Meus queridos, durante as minhas leituras não obrigatórias no seminário, eu tenho aproveitado o tempo para ler sobre plantação e revitalização de igrejas. É um assunto que tem crescido no meu coração nos últimos tempos, e eu gostaria de já começar indicando um livro para os irmãos, o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Quem publicou esse livro foi a editora Fiel. É um livro muito bom, é um livro que todos nós devemos ler. Falar sobre a saúde da igreja é um assunto fundamental para todas as pessoas, não apenas para pastores, seminaristas, líderes. Todos os cristãos precisam saber o que é que define, quais são as características de uma igreja que é saudável. E pensando especificamente, meus irmãos, num livro da Bíblia que trata especificamente sobre plantação de igrejas, o livro de Atos é o livro que vai à frente, é o livro que se destaca entre todos esses, né? Talvez tenha sido por isso, meus irmãos, que o missionário que plantou esta igreja tanto gostava de pregar nesse livro, né? Nosso saudoso pastor Ricardo Buck. Ele amava pregar no livro de Atos. O livro de Atos, meus queridos, é dividido em determinadas partes, em determinados blocos, que definem cada momento da história da igreja primitiva. Do capítulo 1 até o capítulo 12, apesar de aparecerem diversos personagens nesses primeiros 12 capítulos do livro de Atos, a pessoa que mais se destaca nesse primeiro momento é o apóstolo Pedro. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, a pessoa que ganha o impacto principal nesse livro é o apóstolo Paulo. Ele se torna o personagem principal. Mas apesar desses personagens humanos serem de destaque no livro de Atos, existe um personagem que por trás dos bastidores conduz todo esse primeiro momento da história da igreja. Essa pessoa é uma pessoa divina, é o Espírito Santo de Deus. Foi ele que conduziu Pedro, foi ele que conduziu Paulo e foi ele que conduziu as outras pessoas que aparecem progressivamente durante este livro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Nesse versículo nós veremos a síntese, o esboço, o objetivo principal desse livro. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz a palavra de Deus: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Este é o X da questão para você compreender a mensagem do livro de Atos. O livro de Atos, ele foi escrito para dizer que a missão da igreja dada por Jesus Cristo é testemunhar a Cristo no poder do Espírito Santo, primeiro em Jerusalém, depois em Judeia e Samaria e até chegar aos confins da terra. Do capítulo 1 até o capítulo 8, vemos a ênfase do ministério da igreja em Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 12, vemos a igreja avançando após aquela primeira perseguição contra a vida de Estevão, lá para a região de Judeia e Samaria, capítulo 8 ao 12. E a partir do capítulo 13, começa a viagem missionária do apóstolo Paulo, dando início à expansão do evangelho até os confins da terra, até as regiões não alcançadas. Quando você lê Romanos, você vê lá o apóstolo Paulo falando com aquela igreja, ele vai se referindo: olha, eu quero ir até o Ilírico, eu quero ir até os confins da terra, eu quero ir pregar aonde Cristo não foi pregado, aonde Cristo não foi anunciado. Então, meus irmãos, com essa introdução do livro de Atos, o meu objetivo nesta manhã é expor o capítulo 11 desse livro, a partir do verso 19 até o verso 26. Atos, capítulo 11, verso 19 ao verso 26. É o capítulo que fala sobre a plantação da igreja de Antioquia. Num primeiro momento, meus irmãos, quando a gente estiver vendo principalmente o verso 19, eu vou ficar indo e vindo para que os irmãos possam entender o contexto em que essa igreja surgiu. Mas primeiro vamos fazer a leitura desse parágrafo.
verso 19 de Atos capítulo 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade em tudo aquilo que ela diz, Senhor. Nós precisamos de Ti. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender, Senhor, com clareza, com fidelidade o texto bíblico, Senhor. E eu te peço que nesta manhã o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor possa falar conosco através dessa exposição, Senhor. Que o Senhor me use, apesar dos meus deméritos, apesar das minhas fraquezas, mas, ó Deus, que a Tua palavra possa crescer. Que quando as pessoas saírem daqui, Senhor, possam lembrar quão maravilhosa é a Tua palavra. Quão bendito é o nosso Salvador Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que Tu fales conosco. Pedimos que esta manhã, Senhor, seja uma manhã abençoadora para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a primeira palavra que nós temos aqui no versículo 19 é a palavra então. Essa palavra, ela tem uma função importante. Ela serve para conectar esse parágrafo que nós lemos com o parágrafo anterior, com aquilo que estava sendo dito anteriormente. Para que a gente possa entender esse momento, né, que é desenvolvido, nós precisamos voltar para o capítulo 10 de Atos. No capítulo 10 de Atos, nós vemos que Pedro ele vai pregar o evangelho na casa de um gentio, um homem chamado Cornélio. E lá na casa de Cornélio estavam seus familiares, estavam alguns amigos também. E Pedro, como os irmãos lembram da passagem, ele estava muito, no primeiro momento, em conflito. Ele teve uma visão que era muito estranha para ele, que era judeu, e na visão, animais que eram considerados impuros no Antigo Testamento, Deus disse para ele, olha, afia a faca e come. E ele disse, não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou provar algo comum, algo impuro. E Deus estava preparando ele naquele momento para que ele pudesse pregar o evangelho para pessoas que eram consideradas impuras, gentios. Judeus tratavam gentios como pessoas impuras, como pessoas que não eram de Deus. E a partir daí, meus irmãos, o evangelho começou a ser pregado entre os gentios. Quando nós chegamos no capítulo 11 do livro de Atos, do versículo 1 ao versículo 2, nós descobrimos o seguinte, leia comigo, Atos capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, porque Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo. Então aqui a gente vai ver um desenvolvimento desses questionamentos, como é que você, sendo judeu, você entra na casa de um incircunciso e você come com ele? Lembrem que naquele momento histórico, o fato de você entrar na casa de uma pessoa e comer com essa pessoa, isso mostrava comunhão, isso mostrava uma intimidade, uma ligação. Então como é que você é judeu e você se assemelha com o impuro? Como é que você se assemelha com esse povo que não veio para receber o Messias? O Messias veio para nós, judeus, não veio para eles.
Então aí Pedro começa a desenvolver e apresentar o que aconteceu no capítulo 10. E aí, o versículo 18 do capítulo 11, eu estou fazendo esse recorte porque para a gente não demorar muito tempo nessa primeira parte. E aí a conclusão de Pedro, no verso 18, é o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Essa aceitação, meus irmãos, é muito interessante. É interessante porque, se a gente observar com mais cuidado, quem são as pessoas que estavam em Jerusalém no primeiro versículo do capítulo 11 que nós lemos agora? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos. Venha comigo para o capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que isso significa, irmãos? Significa que do capítulo 9 até o capítulo 10, os apóstolos que ficaram em Jerusalém, eles continuaram pregando o evangelho para aqueles judeus que estavam contra eles, para aqueles judeus que estavam em oposição à pregação. E o que é que aconteceu? Pessoas se converteram a Cristo. E essas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, que se converteram, estavam lá junto com os apóstolos no capítulo 11. E por eles serem judeus, eles arguíram: como é que você vai pregar o evangelho para aqueles que não são judeus como nós? Então, nós vemos aí a conclusão do verso 18. Ok? Isso aí foi só para a gente entender a palavra então. Então vamos continuar outros elementos do verso 19. Atos capítulo 11, verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Nós vimos aqui que houve uma dispersão de pessoas durante aquela perseguição. Quando nós vemos Atos capítulo 2, vemos que no primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Em Atos capítulo 4, tinham quase 5.000 pessoas convertidas naquela igreja. Então, nós vemos um avivamento, meus irmãos, acontecendo. E o texto bíblico diz que milhares de pessoas saíram dispersas pela região da Fenícia, Chipre e Antioquia. Tente imaginar, meu irmão e minha irmã, como foi essa situação. Milhares de pessoas fugindo para todos os cantos, desesperadas para poder sobreviver, com medo da morte, com medo de perder a própria vida. Mas não pense, irmãos, que o medo de morrer paralisou ou acovardou esses irmãos. Eles saíram por essas regiões pregando o evangelho. Eu peço que o pessoal da mídia, por favor, coloque aqui no slide o mapa que a gente vai ver agora. Então, imagine como foi grandioso esse momento. Capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus enviou uma perseguição para que a igreja pudesse se dispersar e para que as sementes do evangelho pudessem chegar em outros lugares. Nós vemos aqui, meus irmãos, um mapa do primeiro século que mostra, essa linha que está em azul, mostra o roteiro que Paulo fez na sua primeira viagem missionária. Mas antes disso, eu gostaria de destacar alguns detalhes. Pode passar um slide? Aqui nesse ponto laranja está Jerusalém. A igreja, os quase 5.000, estavam todos reunidos ali em Jerusalém. Pode passar mais um slide? O texto bíblico diz, no capítulo 11, que parte deles foram para a Fenícia. A Fenícia não é um lugar específico, a Fenícia é uma região. E essa região, ela comporta o norte de Israel, a Líbia e parte da Síria. A Fenícia, no Antigo Testamento, era o lugar onde viviam os sidônios.
Lembra lá daqueles povos que adoravam Astarote? Astarote, abominação dos sidônios? Então, esses povos viviam nessa região e eles praticavam, inclusive, sacrifícios humanos. Próximo slide. Aqui uma ilha, a ilha de Chipre. Quem era natural de Chipre? Barnabé, pois é. Isso aí todo mundo sabe que ele era natural de Chipre, mas o que muitos de nós não sabemos é que Chipre é uma ilha belíssima, uma ilha fantástica do mar Mediterrâneo. E segundo a mitologia grega, meus irmãos, a deusa Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade e da beleza, teria nascido nessa região. Então vocês devem imaginar como no primeiro século a idolatria era forte nesse lugar. Nos cultos a Afrodite, meus irmãos, acontecia a prostituição cultual. As pessoas se prostituíam umas com as outras para poder ter dos atributos que eram dados pela Afrodite. Próximo slide. Ali fica Antioquia. Nos tempos bíblicos, existiam pelo menos 2 Antioquias. Na Bíblia trata dessas 2. Haviam outras, mas o texto bíblico foca em 2. Essa Antioquia é a Antioquia da Síria. É a Antioquia que nós estamos vendo aqui no capítulo 11. É nesse lugar que vai surgir uma igreja, o apóstolo Paulo será membro dessa igreja e ele será enviado por essa igreja a fazer as suas viagens missionárias. Observe, meus irmãos, que Antioquia está numa localização estratégica. Antioquia era uma cidade cosmopolita, era uma cidade grande do primeiro século. Antioquia estava atrás, naquele momento, apenas para Roma e para Alexandria, que eram as principais cidades do Império Romano. Essa era a 3ª maior cidade do Império Romano. Então, era uma cidade banhada pelo mar Mediterrâneo, era uma cidade grande, chegavam pessoas de vários lugares daquela região, e ali era um ponto estratégico para se pregar o Evangelho. Por quê? Porque você pregando o Evangelho, começando um trabalho missionário em uma região que chegam pessoas de diversos lugares, o que é que você faz? Você faz com que a mensagem se espalhe para outros cantos. Você faz com que novos convertidos, ao chegarem naquele lugar e voltarem para a sua terra natal, continuem pregando o Evangelho. Qual é a lição que nós tiramos aqui, meus irmãos? Para fazer missões, não basta boa vontade, é necessário estratégia. E Paulo e os irmãos, eles tinham muita estratégia. E o próximo slide, aquela ali é a outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia. A Antioquia da Pisídia fica onde hoje está localizada a Turquia, era a região da Ásia Menor. E esse lugar é mencionado em Atos capítulo 14, e como vocês veem aí pelos traços, o apóstolo Paulo passou por essa cidade durante a sua primeira viagem missionária. Então, meus irmãos, esse esquema é importante para que a gente possa compreender o nome dessas cidades que são mencionadas no texto, para que não fique uma coisa abstrata na nossa cabeça e a gente veja como Deus abençoou o seu povo através da perseguição que ele enviou para Jerusalém. Pessoas de diversas localidades do Império Romano começaram a conhecer a palavra de Deus através dessas pessoas, desses missionários. Pode tirar o slide? Pois bem, vamos ler novamente, meus queridos, o versículo 19, que tem mais uma coisa que eu gostaria de destacar. Versículo 19, diz a Escritura: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Lembra do que nós vimos anteriormente? Quem são essas pessoas que se espalharam? São as pessoas que fugiram da perseguição no capítulo 8. A situação em que Pedro foi pregar o evangelho para Cornélio foi no capítulo 10. Isso significa, meus irmãos, que essas pessoas, elas não souberam dessa situação, elas não tiveram acesso ao que aconteceu. Elas estavam com uma certa mentalidade daqueles judeus que aparecem no início do capítulo 11. Eles entendiam que o evangelho deveria ser pregado especificamente para judeus. Então, Lucas, o autor de Atos, quando escreve isso, ele não escreve como um mínimo detalhe. É uma informação importante. Cada palavra da Escritura é importante e é para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Ok. Finalizando o versículo 19,
vamos seguir para o próximo. Olha o que acontece aqui. Verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Daquela multidão, meus queridos, de quase 5.000 pessoas, um remanescente, teve coragem para romper a espiral do silêncio. Essas pessoas tiveram coragem para pregar o evangelho para os gentios, para os gregos. E isso, meus queridos, é importante porque a vontade de Deus para que o seu nome seja glorificado e conhecido em toda a terra não é uma novidade apenas do livro de Atos. Quando nós vemos o Antigo Testamento, em especial os Salmos, nós vemos que Deus sempre quis que o seu nome fosse adorado por todos os povos. Nós vemos lá desde Gênesis, Deus prometendo a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vimos também o Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele ordenou que o evangelho fosse pregado a toda criatura. E certamente os apóstolos de Cristo anunciaram essa verdade enquanto pregavam para aqueles quase 5.000 que depois foram dispersos. E o texto bíblico diz, continuando, verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia. Chipre, nós mencionamos agora há pouco, é a segunda vez que essa localidade é mencionada, e isso é importante para o que vamos ver mais à frente nessa exposição. Cirene era uma cidade onde hoje fica a Líbia, era uma cidade portuária, também importante, e essas pessoas que eram dessas localidades foram para onde? Antioquia. Por quê? Pelos motivos que eu já mencionei. Antioquia era um ponto importante, era um ponto estratégico, era uma cidade cosmopolita. E era numa cidade como essa que eles iriam encontrar gregos, gentios, pessoas de todo tipo, de diversas etnias, que iam para as grandes cidades para poder ganhar a vida. O alvo daquela minoria que saiu durante a perseguição era pregar o evangelho não apenas para judeus, mas também para os gentios. A cidade grande de Antioquia serviu como uma espécie de trampolim para que o evangelho pudesse ser disseminado pelaquela região do mar Mediterrâneo. Continuando, meus queridos, verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Meus queridos, essa é uma declaração maravilhosa. Aqueles irmãos estavam fugindo da perseguição, fugindo da morte, estavam permanecendo fiéis ao Evangelho, pregando a palavra de Deus, tendo ousadia no Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, tendo estratégia, pensando em como ter condições de fazer com que a obra de Deus avançasse, com que pessoas de todos os tipos conhecessem a salvação em Cristo Jesus. Mas nós vemos aqui no verso 21 que a mola propulsora, o que dirigia tudo, o que fez com que os resultados viessem através desse trabalho missionário foi: a mão do Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. O Senhor os dirigiu. É Deus que traz o crescimento. É Deus que converte pessoas. É Deus que traz convencimento. É Deus que faz com que a mensagem fique clara para que pessoas de diversas etnias, lugares, nacionalidades, graus de instrução social possam se reunir em torno de uma única mensagem. Deus faz isso. Só Deus faz isso. Eu destaco para os irmãos a palavra Senhor, a mão do Senhor. Essa palavra Senhor é uma palavra que aparece nesse parágrafo 5 vezes, se você observar. A gente já leu aqui o texto, mas eu vou destacar aqui só para que vocês possam, com um pouco mais de atenção, ver como é que essa palavra está desenvolvida. A primeira vez ela aparece na frase, o Evangelho do Senhor Jesus. A segunda vez, que é essa que vimos agora, a mão do Senhor. Terceira vez, se converteram ao Senhor. Quarta vez, permanecessem
no Senhor. E quinta vez, muita gente se uniu ao Senhor. Quem é que fazia a obra avançar? Quem é que dava liga a tudo isso aqui? O Senhor. O evangelho era do Senhor. Aquelas pessoas que pregaram o evangelho naquelas localidades, elas eram anônimas. Os nomes delas não são mencionados aqui. Mas o que é que nós sabemos? Sabemos que eles pregaram o evangelho do Senhor. Eles tornaram Jesus Cristo conhecido aonde eles passaram. Pessoas se converteram a Cristo através da vida deles, através do testemunho deles. E Deus fez isso porque a sua mão estava com eles. Nunca esqueçam disso. É impossível haver conversão sem Deus operar um milagre. Deus precisa destravar o coração. Deus precisa transformar um coração de pedra em um coração de carne. Deus precisa ressuscitar alguém que está morto em seus delitos e pecados e ele crê. Isso é salvação. Salvação não pode ser uma coisa manipulada. Salvação não acontece através da capacidade de quem prega. Deus é quem faz a sua obra. Deus converte e convence a quem Ele quer. Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então vocês veem que aquele trabalho, aquela obra missionária, teve um impacto muito grande, balançou as estruturas do mar Mediterrâneo. Em uma época onde não havia telefone, rede social, internet, televisão, onde as pessoas, no máximo, se comunicavam através de cartas, que eram documentos muito caros, por sinal de serem produzidos, a mensagem de que eles estavam progredindo chegou até a igreja-mãe, chegou até a igreja de Jerusalém. E o que é que o texto bíblico diz? E enviaram Barnabé até Antioquia. Essa palavra, esse verbo grego que foi traduzido como enviaram, meus irmãos, está na voz ativa. O que é que isso significa? Significa que a igreja ativamente enviou Barnabé. Barnabé, ele é passivo nessa ação. Foi a igreja que tomou a decisão, olha, vamos enviar Barnabé. Barnabé vai lá para tomar conta desse trabalho. Barnabé vai para poder dirigir, para poder cuidar desses irmãos. Mas afinal de contas, meus queridos, quem é Barnabé? Além dele ser natural de Chipre, que a gente conhece por conta da musiquinha, qual é a relevância de Barnabé para ele ser o primeiro a ser cotado para tomar conta de uma congregação que está se desenvolvendo lá na região de Antioquia, longe de Jerusalém? Vamos abrir em Atos capítulo 4, deixe marcado o 11 que nós vamos retornar. Capítulo 4, verso 36 e 37. Atos capítulo 4, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Estas são as únicas informações que a Bíblia traz de quem era esse homem que aparece aqui no versículo 11. Até aqui, a única coisa que nós sabemos sobre Barnabé é o que nós acabamos de ler. Isso mostra, meus irmãos, que o relato de Lucas, lá no capítulo 4, não foi um comentário desnecessário. Ele quis falar da generosidade de uma pessoa e só mencionou isso. Não. Tem essa importância? Tem. Mas ele menciona Barnabé lá no começo, porque no capítulo 11 em diante, esse personagem vai começar a ganhar espaço na narrativa. Esse personagem vai crescer na narrativa. E o que é que o capítulo 4 apresenta de Barnabé? Quem era esse homem? Um pregador excelente? Um pastor maravilhoso? Um apóstolo? Um fazedor de milagres? Não. Nós vemos aqui que Barnabé, ele é chamado de filho da exortação nessa tradução. Algumas versões preferem traduzir como filho da consolação. E filho da consolação é uma expressão que tem uma conotação mais próxima do sentido original.
Ou seja, meus irmãos, Barnabé, ele tinha como característica ser um homem apoiador. Barnabé era um homem que cuidava dos outros. Ele era um homem generoso. Ele era uma pessoa que consolava os outros. Era um homem que era desapegado ao dinheiro. Ele não tinha amor pelo dinheiro. E essas características marcaram ele. E ele é chamado aqui no capítulo 11, verso 24, de homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E Barnabé faz tudo isso, meus queridos, sem precisar ser apóstolo, sem precisar ter cargo de liderança na igreja de Jerusalém. Nós não sabemos nada sobre ele além disso. Nós só sabemos que esse homem amava, cuidava dos irmãos, tinha zelo pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Barnabé, não sabemos se ele era líder da igreja de Jerusalém. O que sabemos, meus queridos, é que ele era uma pessoa de confiança e tinha credibilidade na igreja de Jerusalém, ao ponto de ser mandado para tomar conta de um trabalho missionário. Então nós vimos aqui, meus queridos, que Barnabé, ele tinha atributos morais e espirituais para poder cuidar desse novo trabalho. Porém, Barnabé tinha uma outra coisa que destacava ele. Ele era alguém que conhecia aquela região. Ele era natural de Chipre. E por isso, ele era a pessoa ideal para ir para aquele lugar, para aquela região, porque ele conhecia os costumes, ele conhecia os lugares, ele era uma pessoa cotada, importante para fazer aquele trabalho. Verso 23. Tendo ele chegado e vindo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Qual é a primeira reação, meus queridos, que esse homem tem ao chegar naquela igreja? Alegrou-se. Isso fala muito ao nosso coração. Quando uma pessoa de Deus recebe notícias, vê a obra de Deus avançando, pessoas se convertendo a Cristo, pessoas mudando de vida, pessoas obedecendo ao Senhor, saindo das trevas e indo para a luz, a reação do povo de Deus é se alegrar. Barnabé se alegrou ao ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Barnabé, meus irmãos, regozijou-se a ver aquilo que Deus fazia por meio daqueles irmãos, por meio daqueles anônimos que chegaram lá antes dele. E o texto diz, a segunda reação dele foi: exortava a todos. A palavra exortação aqui traz aquele mesmo sentido que eu apresentei. Ele consolava, ele dirigia, ele chegava às pessoas e com ousadia ele acolhia e dizia para que elas permanecessem fiéis. É o que o texto diz aqui, com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Vamos ler o versículo 24 agora. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essa primeira metade do verso 24, eu já mencionei. Então, o que eu gostaria de frisar aqui, meus irmãos, nesse versículo, é que muita gente se uniu ao Senhor. Eu não sei se você prestou atenção na narrativa, mas o texto em momento nenhum apresenta as habilidades de Barnabé em pregar o Evangelho. O texto mostra que ele chegou, se alegrou em ver a obra de Deus avançando, e ele consolava as pessoas. Ele agia como um filho da consolação. Ele usava o dom que Deus deu a ele para poder edificar as pessoas. E o que é que aconteceu? Quando as pessoas ímpias viram o amor desse servo de Deus, um amor visceral que ele tinha pelos irmãos e a sua alegria com o avanço do Evangelho, muitos creram no Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor através do testemunho de Barnabé. Aquele homem, ele era uma bênção, meus irmãos. Deus usava ele através dos seus dons e talentos, através daquilo que Deus deu a ele. E quando lemos, meus queridos, sobre o amor de Barnabé pela obra de Deus, o amor dele pelos irmãos, não tem como nós não lembrarmos das palavras de Jesus. Abra comigo João 13, deixe marcado Atos 11, porque nós vamos retornar. Vamos ver apenas um versículo de João, capítulo 13. João, capítulo 13,
verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E isso marcava o caráter de Barnabé. Vamos seguir, queridos. Atos capítulo 11, verso 25 e verso 26. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que nós vemos aqui no verso 25 é que Barnabé, apesar dele ter todas aquelas qualidades que foram importantes, que Deus usou, que Deus abençoou, que Deus edificou e promoveu o crescimento, Barnabé tinha consciência, meus irmãos, que ele não tinha condições sozinho de guiar aquele trabalho, de direcionar aquele trabalho. E o que é que ele fez? Ele foi até Tarso procurar o seu amigo Saulo. Ele foi procurar alguém que estava faltando para poder aquele serviço ficar completo naquela igreja. Aquela igreja já tinha quem amava e quem cuidava dos irmãos. Agora era necessário um mestre, era necessário alguém que fosse um professor, alguém que pudesse ensinar com profundidade as Escrituras Sagradas. E essa pessoa era Paulo. Vemos que o trabalho de Barnabé nesta igreja era um trabalho que era feito em equipe. Barnabé não fazia obra missionária sozinho. Ele tinha um apoio da igreja-mãe e ele buscou uma pessoa que tivesse dons e talentos que ele não tinha, mas que aquela igreja precisava. Isso é interessante porque hoje muitos plantadores de igreja modernos, eles pensam justamente isso que a Bíblia diz, né? No livro Plantar Igreja é para os Fracos, um livro publicado pela editora Fiel, também recomendo que quem puder leia esse livro. É um livro onde o autor apresenta que numa plantação de igreja, para que um trabalho possa ser eficaz, inicie de uma maneira que seja bíblica e que tenha resultados, como o texto sagrado nos mostra, é necessário que não vá apenas um missionário e só o missionário e a família dele para um campo. É necessário que um pequeno núcleo de pessoas que são experientes na fé, pessoas que tenham dons e talentos diferentes, estejam reunidas, se reúnam em uma determinada localidade para poder iniciar um trabalho e a partir desse núcleo, a partir desse grupo, aquele pequeno trabalho, ele já ter uma cara de igreja, já ter pessoas que sirvam como referência para aquela comunidade, já ter desde o primeiro momento pessoas que façam parte de uma liderança para poder direcionar os novos convertidos que estarão chegando eventualmente naquela comunidade. Então Barnabé faz justamente isso. Eu queria ler novamente com vocês o verso 26, para a gente destacar um ponto aqui interessante. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Vocês notaram que aqueles missionários anônimos que nós vimos no início do parágrafo, eles não aparecem aqui? O que é que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que à medida em que Barnabé chegou, começou a utilizar seus dons e talentos, e por último chegou o pastor, o mestre, o professor, Paulo, aqueles missionários anônimos que começaram o trabalho, eles começaram a sair da linha de frente, eles recuaram para que essas outras pessoas pudessem assumir a liderança. Eles tinham humildade. Hoje em dia, meus queridos, existem pessoas em muitos lugares que eles são proprietários de igreja. A igreja de Antioquia não tinha proprietários. Não tinham pessoas que não abriam mão da primazia por causa de ciúme das ovelhas. Não tinha isso naquela igreja. E o que é que nós vimos aqui? O coração desses homens, que nós não sabemos os nomes. Abriram mão da primazia, da autoridade, da liderança, para que outros pudessem ganhar a posição de liderança e pudessem abençoar de uma forma melhor os outros.
Onde é que estavam esses missionários? Eles estavam aqui, ó, no meio dessa numerosa multidão. Eles estavam lá para aprender com Barnabé e Saulo. A próxima vez, meus queridos, que essa igreja é mencionada no livro de Atos é no capítulo 13. Mas vou ler mais uma vez um trecho do verso 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O tempo que a Bíblia registra em que Barnabé e Saulo estavam ali ensinando, direcionando aquela comunidade, foi um ano. A próxima vez que essa igreja aparece é no capítulo 13. E como é que essa igreja está no capítulo 13? Leia comigo. Capítulo 13, verso 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, lembra que foi um homem de Cirene também? Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Em um ano, pregando o evangelho, ensinando aquela multidão, Deus levantou liderança para aquela igreja. Já tinham pessoas liderando junto com Barnabé e Saulo. Aquela igreja já tinha mestres e profetas, pessoas que ensinavam e que exerciam seus dons e talentos para abençoar aquela comunidade. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu não sei se vocês pensam como eu, mas quando eu leio esse texto aqui, eu vejo um contrassenso. Por quê? Porque no senso comum, o que é que deveria acontecer? O que deveria acontecer é que time que está ganhando não muda, né? Estava lá Barnabé e Saulo ensinando, formando a liderança, lá na direção daquela igreja. E agora, o que é que acontece? Eles são mandados para pregar o evangelho em outros lugares, e aqueles líderes que eles levantaram que vão dar continuidade. No senso comum deveria ser como? Deveria ser o contrário. Eles deveriam continuar lá, ensinando, pregando, formando outros líderes, e a partir daí outros líderes iriam sair e iriam pregar o evangelho em outras localidades. Mas o que vemos aqui, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele pensa muito maior do que nós. O pensamento de Deus é um pensamento muito maior e muito melhor do que o nosso. O Espírito Santo fez o contrário do senso comum. A obra é de Deus. E Ele tem a liberdade para levar os seus obreiros aonde Ele quiser. O nosso Deus é um Deus infinitamente sábio. E vemos que, a partir do momento em que Barnabé e Saulo saem para aquela primeira viagem missionária, o Evangelho, ele sai da região da Judéia e Samaria e ele vai até os confins da terra. E nós estamos aqui em Salvador, Bahia, Brasil, século 21, nos confins da terra. A mensagem que Paulo pregou está sendo pregada aqui. O Evangelho, ele continua avançando. Pessoas continuam se prostrando diante de Jesus Cristo. Cristo tem sido glorificado e o seu reino tem avançado. Aquilo que aqueles irmãos fizeram sob a direção do Espírito Santo teve impacto para o que nós vemos hoje. As cartas que nós lemos hoje, a maioria delas no Antigo Testamento, foram escritas por aquele homem que saiu como missionário de Antioquia. Foi uma bênção aquilo que aconteceu. Vamos ler novamente o verso 26 do capítulo 11, que tem mais um ponto que eu quero destacar com os irmãos. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Maravilha, né? Se você observar com cuidado os evangelhos, como é que Jesus se referia àqueles que o seguiam? Discípulos. Do capítulo 1 de Atos até aqui, os crentes eles são chamados de discípulos. A partir daqui, os crentes começam a ser chamados de cristãos. E não foram os próprios crentes que disseram, a partir de hoje,
nós vamos nos identificar como cristãos, somos cristãos. Não. Cristão significa pequeno Cristo. Então, imagine aqueles irmãos pregando o evangelho em Antioquia, aquela igreja se fortalecendo, dia e noite tornando Cristo conhecido, amando uns aos outros. Inevitavelmente, pessoas se levantaram contra. Pessoas começaram a criticar, só fala de Cristo, só fica querendo imitar esse Cristo, vocês são uns cristãos, vocês são os pequenos cristos. E essa fala pejorativa, ela teve um impacto importante, porque essa fala, essa palavra cristão, pequeno Cristo, a igreja absorveu essa expressão, porque essa expressão nos aponta, inclusive, tem implicações teológicas para a nossa relação com Cristo. E tempos depois, muito tempo depois que isso aconteceu, abra comigo em 1 Pedro 4, para você ver como é que o apóstolo Pedro fala. Deixa aberto o texto, 1 Pedro 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 16. Nesse trecho da primeira carta, o apóstolo Pedro está consolando irmãos que têm passado por sofrimento. E olha o que ele diz, 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, o nome que era usado para desfazer, para humilhar, como motivo de chacota, se tornou motivo de alegria, de orgulho, de honra para aqueles crentes do primeiro século. Isso é uma bênção, meus irmãos. A forma como Deus abençoou a igreja primitiva e o evangelho se expandiu até os confins da terra, deve encher o nosso coração de alegria e de espanto sobre como Deus agiu e Ele ainda pode continuar agindo, porque Ele é o mesmo Deus. Com o texto exposto, meus queridos, eu gostaria de trazer 4 aplicações. Na primeira aplicação, eu me dirijo a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Nós vimos aqui, nesta manhã, que o Evangelho ele foi pregado para pessoas de diversas etnias, grupos sociais, nacionalidades, graus de instrução diferentes. E a pergunta que pode ficar na nossa mente, no nosso coração é: por que essas pessoas fizeram isso? Eles fugiram da morte, eles não podiam muito bem ir para um outro lugar, recomeçar a vida, cuidar dos filhos, cuidar da sua família, começar um negócio, começar a viver para si. Eles poderiam ter uma vida muito mais confortável. O homem do século XXI pensa dessa forma, mas esse não era o pensamento do homem do primeiro século. Isso porque, meus queridos, eles conheciam quem era Deus, eles conheciam quem era o Salvador. E conhecer o Deus da Bíblia, meus queridos, motiva os crentes a progredirem na obra missionária. Você que não é crente, está aqui ou está nos acompanhando por meio dessa transmissão, você chegou até esse momento da pregação porque tiveram pessoas que tiveram esse zelo missionário. Tiveram pessoas que talvez te convidaram para vir aqui hoje. Tiveram pessoas que talvez te mandaram o link desse culto para você assistir. Tem pessoas que têm orado por você. Tem pessoas que têm falado de Cristo para você e você tem sido levado até esse momento. Deus tem feito isso. Deus continua fazendo isso. E você pode se tornar participante disso. Você pode se tornar parte desse povo que era pejorativamente chamado cristãozinhos. Você pode se tornar um proclamador dessa mensagem que transforma vidas, dessa mensagem que muda histórias definitivamente. Então, nesse momento, eu te convido que você se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Creia que Jesus Cristo, que aquele pregador do primeiro século, aquele carpinteiro que morreu naquela cruz do Calvário, ele não morreu apenas a própria morte, ele não morreu
apenas por conta da maldade humana encarnada no Império Romano. Ele morreu como um sacrifício diante de Deus. Ele morreu para nos resgatar dos nossos pecados. Ele morreu para pagar um preço pelos nossos pecados. E esse mesmo Jesus Cristo, ele não ficou na sepultura. Jesus Cristo ressuscitou e hoje ele está vivo e ele vive pelos séculos dos séculos. Ele subiu aos céus e ele um dia voltará a esse mundo. Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que o amam, para buscar aqueles que amam a sua vinda e esperam com expectativa. E quando ele vier a esse mundo, ele não fará apenas isso, ele virá como um juiz. E no seu juízo não haverá segunda chance, não haverá oportunidades, não haverá justificativas, não haverá mais, porque você já recebeu a revelação, a informação que é necessária, e você é responsável diante dele. Então, enquanto ainda é tempo, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Deposite sua total confiança em Jesus Cristo, tanto nesta vida quanto no porvir. Pare de se justificar, pare de confiar que Deus irá te receber por sua bondade, por sua caridade, por você ser uma pessoa ética. Pare com isso. É impossível você se salvar. Para você ser salvo, Deus precisa transformar o seu coração. Deus precisa mudar você. E Ele faz isso através da obra de Cristo Jesus, que é comunicada a nós na pessoa do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar que foi a tribulação que despertou aqueles crentes a cumprirem o ID do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vimos que a igreja primitiva estava numa situação muito confortável. A igreja primitiva, meus queridos, estava junto com os 12 apóstolos, que pregavam, que ensinavam, eles tinham comunhão uns com os outros, eles tinham uma agenda recheada de atividades durante a semana inteira, eles tinham todas as suas necessidades supridas. Quando alguém precisava de alguma coisa, o outro pegava, vou vender aqui, vou distribuir entre os irmãos. Eles estavam vendo milagres acontecendo, eles estavam vendo coisas grandiosas. E muitos daqueles que creram em Atos capítulo 2 não voltaram para casa. A situação estava boa, estava confortável, estava gostoso estar lá em Jerusalém. Mas a vontade de Deus não era que eles ficassem lá. A vontade de Deus era que a mensagem se espalhasse. Jerusalém, meus queridos, estava como uma espécie de panela de pressão. Sabe? Quando a panela está lá, com aquele vapor, aquele ar preso, o que é que Deus fez? Mandou a perseguição, para aquele ar, aquele vento do Espírito Santo pudesse ser disseminado naquela região do mar Mediterrâneo, para que pessoas pudessem crer no Senhor Jesus Cristo e a mensagem, o reino de Deus, avançasse. Isso é importante para nós, que estamos do outro lado da história, principalmente neste ano que se aproxima. 2023, para alguns, é um ano cheio de expectativas. Para outros, é um ano de medo e de insegurança. Muitos da igreja brasileira estão receosos com o que pode acontecer com essas mudanças políticas que vão acontecer em 2023 no nosso país. Eu não sei o que vai acontecer. A igreja será perseguida? Haverá uma perseguição forte contra nós? Eu não sei. Mas o que eu sei, meus queridos, é que, em meio às perseguições, a igreja continuou avançando ao longo da história e que, inclusive, as perseguições serviram como uma peneira. Deus usou perseguição para peneirar o seu povo. Deus usou perseguição para poder purificar a sua igreja. São em tempos de tribulação e de angústia, meus irmãos, que nós oramos mais. São nesses momentos que nós temos mais tempo com a palavra. São nesses momentos que nós nos lançamos na dependência do Senhor e confiamos nele para resolver todas as coisas na nossa vida. São nesses tempos, meus queridos, que nós tratamos Deus com mais prioridade. E é por isso que Deus manda, de tempos em tempos, a perseguição, para haver uma purificação no meio do seu povo. E a pergunta que fica, meus queridos, o que é que está faltando para nós sairmos da apatia espiritual? O que é que está faltando para nós sairmos da posição de conforto e usarmos os nossos dons e talentos para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus?
O que é que está faltando, meus queridos? É a perseguição que está faltando? É o sofrimento? É o cancelamento? É o linchamento da reputação? É o medo da morte? É isso que está faltando? Igreja, desperta a igreja e usa seus dons e talentos para a glória de Deus e para o avanço do reino de Cristo nesse mundo. Em terceiro lugar, eu me dirijo a você, que apesar de não estar numa situação de apatia espiritual, é alguém que tem vergonha, que tem receio de compartilhar o Evangelho. Como nós vimos na exposição, meus queridos, é a mão do Senhor que faz com que o Evangelho gere vida nas pessoas. É Deus que produz conversões. O natural das pessoas sem Deus, meus queridos, é debochar, é desfazer, é fugir quando a pregação está afetando o coração. As pessoas fazem isso. As pessoas desconversam, as pessoas levam na brincadeira. E o nosso papel, meus queridos, não é converter as pessoas. O nosso papel não é convencer as pessoas. Esse não é o nosso papel. Por isso, nós não precisamos tentar fazer lavagem cerebral nas pessoas, não precisamos fazer nenhum tipo de sugestionamento psicológico, não precisamos manipular a emoção das pessoas para que, chorando, aquela comoção, as pessoas venham à frente, levantem a mão e digam que vão querer servir a Cristo. Nós não precisamos de nada disso. O que você precisa para pregar o Evangelho e cumprir o seu papel enquanto crente é ser fiel. Seja fiel à mensagem. Ore. Busque conhecer com profundidade aquilo que a Bíblia diz. Faça isso, meus queridos, usando também estratégias inteligentes para compartilhar o Evangelho, que nós vimos aqui que os crentes do primeiro século usaram essas estratégias. E peça para que Deus lhe dê oportunidades para que o Evangelho possa ser compartilhado. Abra a sua boca e pregue a palavra de Deus. Deus usa pessoas como Barnabé, que até onde nós sabemos, ele não tinha habilidades de pregação, de oratória. Ele apenas amava e servia a Deus com seus dons e talentos. A quarta e última aplicação, meus queridos. Deus chamou pessoas para agirem como Barnabé. Pessoas que Deus usa para serem enviadas de suas igrejas locais para iniciarem congregações incipientes, cuidarem de congregações incipientes, pregando o Evangelho e, talvez, recrutando pessoas para ajudar, assim como Barnabé fez com Saulo. Irmãos, essa aplicação é uma espécie de testemunho pessoal e um esclarecimento também para a igreja local. Normalmente, quando uma igreja tem um seminarista, há um relacionamento. Existem expectativas, tanto do seminarista para com a igreja, tanto da igreja para com o seminarista. Isso é absolutamente normal, meus queridos. Até porque, no nosso caso, aqui na igreja da Pituba, durante muito tempo, nós oramos a Deus, pedindo para que Deus levantasse pessoas vocacionadas no nosso meio. E Deus tem ouvido as nossas orações, irmãos. Deus tem feito isso ao longo dos anos. O primeiro dessa safra, meus queridos, foi Tiago Souza. Tiago, nosso diácono. Tiago, desde 2011, meus queridos, pega matérias no nosso seminário. Tiago, ele é uma pessoa que tem dons e habilidades excepcionais. E os irmãos sabem disso. Então, meus queridos, eu peço que vocês estejam orando por ele. Orem para que Deus dê convicção a ele de onde é o lugar dele no reino de Deus, o que Deus quer fazer da vida dele. Daqui também, meus queridos, saíram nomes como Diego, Adjesus, William, Danilo, Francis. Inclusive, meus queridos, o nosso irmão Francis está finalizando o seminário neste semestre. Vocês provavelmente notaram a ausência dele, têm notado a ausência da família dele nos últimos meses. E isso, meus queridos, porque ele tem ajudado a primeira igreja batista regular do CIA no momento de transição pastoral. Como vocês sabem, ele tem um profundo desejo de servir e tem aguardado do Senhor oportunidades para ingressar no ministério pastoral. Então, meus queridos, orem por ele,
manda uma mensagem para ele, manda uma mensagem para a família dele, ora para a família dele, lembre que ele tem filhos pequenos e que certamente essa mudança, nesse primeiro momento, para uma outra igreja, cuidando dessa primeira igreja, isso mexe com a família, com a rotina de uma família. Orem por ele. E eu sou o último dessa geração de seminaristas. Eu sou quase que o nascido fora de tempo dessa geração de seminaristas. E certamente, meus queridos, Deus levantará outros. Deus levantará outros seminaristas, outras pessoas que Ele confirmará sua vocação através da igreja. E como eu disse no início da mensagem, meus queridos, eu tenho nos últimos meses estudado bastante sobre plantação e revitalização de igrejas. E Deus tem confirmado isso no meu coração. Isso tem crescido no meu coração. Quanto mais o tempo passa, meus queridos, eu tenho chegado à conclusão que quando Deus, se aprover a Ele, me colocar no ministério pastoral, eu irei iniciar o meu ministério pastoral não na Igreja Batista Regular da Pituba. E eu sei que falando isso, meus queridos, talvez alguns irmãos fiquem talvez tristes com essa notícia, mas eu preciso agir com transparência com a igreja. Eu preciso que a igreja saiba quais são as minhas expectativas e quais são os planos que Deus tem colocado no meu coração. Vocês me reconheceram como seminarista, vocês têm orado por mim, por minha família. Alguns de vocês, de tempos em tempos, me perguntam nos corredores quanto tempo falta para eu poder concluir o seminário. Então eu devo essa satisfação a vocês. Eu espero que os irmãos entendam essa situação. Durante a semana, enquanto eu preparava esse sermão, eu encontrei uma frase que é atribuída ao filósofo Aristóteles, que diz o seguinte: onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Eu vou ler mais uma vez. Onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Por isso, meus queridos, eu preciso ir para onde os meus dons e talentos possam ser utilizados, possam ser necessários para uma comunidade. Eu não sei quantos de vocês estão lembrados, mas na primeira pregação do pastor Marcos em 1 Tessalonicenses, ele disse o seguinte em uma das aplicações, está lá no canal da igreja. Ele diz o seguinte: a nossa cidade é um deserto. Temos quase 3 milhões de habitantes em Salvador e temos irmãos que atravessam a cidade e outros até que vêm de outras cidades para congregarem conosco. E essas pessoas fazem esse imenso esforço porque faltam igrejas bíblicas em sua vizinhança. Meus queridos, como é que eu posso ler o livro de Atos? Como é que eu posso ver um fato como esse e ficar inerte, e ficar apático diante dessa realidade que nos cerca? Por isso, meus queridos irmãos, eu peço que vocês estejam orando por minha vida, estejam orando por minha esposa Patrícia, estejam orando por nossa família, para que Deus possa nos conduzir para onde Ele quer e para que nós sejamos uma bênção. E que nesse último ano, 2023, é meu último ano no seminário Batista Regular da Bahia, e também vou dar próximos passos na minha formação ministerial. Eu peço que os irmãos orem por esses motivos e que Deus esteja abençoando e que nós possamos honrá-lo aonde quer que Ele nos direcione. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, louvamos Teu nome, Te bendizemos porque Tu és Deus. Tu és maravilhoso, Tu és o dono da igreja. Te louvamos porque o Senhor dirige as pessoas, o Senhor faz coisas para a Tua glória, para Teu louvor. Ó Deus, eu Te agradeço por poder pregar esta mensagem, pelo Senhor, apesar dos meus deméritos, ter me usado como instrumento nesta manhã. Que o Senhor possa fazer, Senhor, aquilo que eu não tenho condições de fazer. A minha limitação, Senhor, é até comunicar aos ouvidos. Só o Senhor pode levar aos corações. Só o Senhor pode tocar nos corações, cutucar e fazer com que a mensagem se torne vida, Senhor. Ó Deus, eu Te peço pelo avanço do Evangelho. Te peço pela obra missionária.
Te peço pelas pessoas que têm se dedicado, têm abrido mão do seu conforto, da sua igreja local, às vezes da cidade, do estado, do seu país, e ido até outro povo, Senhor, com o único propósito de fazer teu nome conhecido. Eu te peço, ó Deus, que tu estejas abençoando as pessoas que claramente são vocacionadas no nosso meio, que o Senhor esteja também levantando pessoas que aspiram o ministério, esteja levantando também, ó Deus, pessoas que, apesar de não terem sido chamadas para este ministério, o Senhor dotou de dons e talentos. Que o Senhor levante essas pessoas no meio do teu povo e que eles sejam uma bênção para a tua comunidade, não só aqui na Pituba, mas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Te peço, ó Deus, que o Senhor faça isso, não para nós, Senhor, mas para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou por amar a igreja. Te oramos e agradecemos no nome dele. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.